Olá amigos, gratidão pela partilha. Neste que é o nosso quinto vídeo, nosso quinto estudo sobre os ensinamentos do Cristo, do Cristo cósmico. Quem já nos acompanha há algum tempo, já tem uma noção resumida do conceito de Cristo cósmico. Mas antes, porém, de adentrarmos, eu gostaria de trazer alguns recados breves. Gostaria de trazer que nós temos aqui no nosso canal 4 cursos, 2 basilares, assim, desde da Grécia Antiga, dos templos de mistério, que versam sobre hermetismo, ocultismo, esoterismo, que são os cursos de filosofia esotérica e o curso de astrologia, são complementares, e trazendo assim, isso é da nossa parte intelectual, e de autoconhecimento. Agora, para o nosso desenvolvimento moral, é este curso de hoje, que é o Evangelho do Cristo, que versa sobre exatamente a nossa reforma íntima, a nossa parte moral, porque precisamos das duas asas para voarmos, tanto do intelecto quanto da amorosidade, ou da parte moral, por assim dizer. E a nossa cereja do bolo, são os ensinamentos de Meixo Sama, que nos trazem a parte pragmática, assim, de várias práticas, para o nosso cotidiano, e entendo que a nossa cereja do bolo, assim, é o que nós temos de mais recente, de mais atual, para praticarmos, tendo como base também todos esses outros cursos que eu citei, para que possamos ter também uma parte filosófica embasada, de entendermos o porquê de cada coisa, de executarmos tal ou qual atividade. Então é basicamente isso. E se você já está sendo beneficiado de alguma forma com os nossos vídeos aqui, e para todos nós estarmos em harmonia com a lei do dar e receber, eu peço por gentileza que você curta o vídeo, que você comente qualquer coisa, a gente recomenda até o número 9, pode ser, que tem a ver com a nossa egrégora aqui, diz respeito também à minha alma, pela numerologia e pela astrologia, minha casa 9, onde está a vocação aqui do canal. Então, basicamente isso. E compartilhamento é importante também, com amigos espiritualistas e grupos, para que a gente possa levar essas sementes que irão germinar, para expandir cada vez mais a consciência de todos nós. E para quem está chegando agora, fique sabendo que há outros cursos em andamento aqui no canal. E aí, para todos vocês, qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou mais diretamente no Instagram, no direct, ou no nosso WhatsApp também em particular. Acredito que esteja tudo na descrição do vídeo aí já. Então, basicamente, são esses os recados, E vamos então adentrar agora o nosso tema de hoje, o nosso estudo de hoje sobre o Evangelho do Cristo, A temática do nascer de novo, da doutrina do renascimento, bem como a doutrina da ressurreição, por assim dizer, que é o fim, é o ápice do renascimento, mais comumente conhecido como reencarnação. Não um termo muito apropriado, porque para quem acompanha o nosso curso de filosofia, consegue já compreender a diferença entre nascimento, projeção da consciência, esse nosso processo aqui de descida na matéria, de involução e, por conseguinte, nosso processo de evolução espiritual, que estamos agora, enquanto já individualidades formadas, agora vamos estar galgando a nossa evolução de retorno à casa do Pai. Então eu gostaria de salientar exatamente isso, que o termo mais apropriado para a reencarnação deveria ser o renascimento. Isso tanto Max Heindel no conceito Rosa Cruz do Cosmos, se posiciona desta forma, porque encarnar diz respeito somente ao corpo físico, enquanto nascer, renascer, nós podemos renascer em vários outros corpos e veículos que a gente já possui, que quem já nos acompanha conhece, corpo etérico, corpo astral de desejos e corpo mental, bem como, para além, os corpos espirituais, que são muito mais sublimes ainda. Então, o termo mais apropriado, a gente gostaria já de posicionar aqui, que é o renascimento. Então,
Então já fica a dica também que está englobando esse conceito da reencarnação, né? Não está propriamente errado, mas não é o melhor termo, né, para nos utilizarmos, né? Então seria basicamente isso. Vamos adentrar essa temática, né? Então gostaria de trazer aqui algumas imagens, né, para a gente elucidar um pouco. Vamos fazer uma introdução, né, sobre três doutrinas, né, 3 teorias, 3 filosofias que se nos apresentam atualmente, né, sobre o mistério que tentam responder, né, o mistério da vida e da morte do ser humano, né? No momento que a gente, enquanto seres humanos, somos dotados da faculdade da razão, da filosofia, portanto, né, nós nos questionamos sempre, né, desde da nossa autoconsciência, né, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né, qual é o objetivo, né, evolução, etc., né? Então vamos trazer aqui essas 3. Aí já fica a fonte aqui, que é o canal da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, né? São basicamente 3 teorias, né? A teoria materialista, que diz que a vida começa, né, do nascimento ao túmulo, né, do berço ao túmulo, né, que a nossa mente é tão somente uma exteriorização, uma manifestação do cérebro, né, que é muito filosoficamente falho, né, errôneo, né, sem lógica, porque, por exemplo, como Max Heindel cita, né, a mente ela precede a matéria, né, porque a mente ela molda, por exemplo, a nossa face, né, expressando as nossas emoções, etc. Então a gente pode perceber que a mente transcende o corpo físico, né, ela está para além. Bem como a gente conhece que os átomos, né, se alteram a cada 7 anos, né, a gente troca todos os átomos do corpo, né, devido ao decaimento atômico natural. Então, se a mente estivesse estritamente vinculada, né, ao cérebro, né, quando na verdade o cérebro é só um aparelho, né, por assim dizer, um computador, né, que também por isso, se ocorrer algum defeito, né, algum dano nesse aparelho, né, também por consequência teremos uma dificuldade em manifestar os pensamentos da mente, né? Mas esse termo, esse conceito, ele é um efeito, né, e não uma causa, né? A gente nunca pode tomar o efeito pela causa. A ciência, né, tem propriamente esse axioma que todo efeito tem uma causa, né? E se há efeito inteligente, né, igualmente temos que ter uma causa inteligente. Então, a partir da filosofia a gente consegue perceber que essa teoria do materialismo, né, até porque hoje a gente já sabe que para ser materialista, né, até um palestrante comentou certa feita, ele é espírita, salvo engano, né, que para ser materialista tem que ter muita fé, né, porque a matéria em si ela é invisível, né, nós só vemos as coisas porque a luz, que não é matéria, né, é onda, né, em essência. Teve aqui uma pequena desconexão, né, mas retomando, então para ser materialista tem que ter muita fé, né, porque a matéria é invisível, né, primeiramente, a luz, que é uma onda, né, que proporciona com que a gente veja, né, a matéria, né, através da refração, da reflexão, e nada encosta em nada, né, uma vez que nenhum átomo de fato encosta no outro, né, então quando a gente toca em algo a gente não está encostando propriamente, né, é só uma sensação, né. Então o que é a realidade? É o que a gente percebe, como nós vemos no Matrix, né, é o que percebemos através dos nossos 5 sentidos, né, ou é algo que está para além disso, né, porque por vezes estamos sonhando e achamos que aquilo é realidade, né. Então esse é um dos pontos, né. Há também, por exemplo, né, infrações ou ultrassons, né, que a gente não consegue nem ouvir nenhum nem outro, né, bem como também cores, né, tem o infravermelho que nós não vemos, bem como o ultravioleta, né, também não conseguimos enxergá-lo. Portanto, a gente nunca pode ficar refém do que a gente pode tão somente perceber, né, pelos nossos 5 sentidos, né. Então por isso que através da razão, né, da filosofia, nós vamos investigando, né, as causas primeiras das coisas, né, os princípios fundamentais. A outra doutrina, como a gente mostrou, né, a teológica, né, que versa que
A vida começa também na concepção, né? A alma, todas as almas são criadas no momento da concepção, e que após, né, um período muito curto, né, em face de que Deus, por exemplo, é eterno, né, de toda a eternidade, o tempo aqui de uma vida terrena, né, de média 80 anos, é o que é esse tempo para Deus? Nada, né? Uma vez que Deus transcende o tempo e o espaço. E ela diz então que todas as almas, né, são criadas no momento da concepção, e que nesse pequeno intervalo, né, do berço ao túmulo, nós vamos estar definindo ali o nosso futuro espiritual, se vamos para o céu definitivamente ou para o inferno definitivamente, né? E isso também, pela lógica, a gente vê que é muito incoerente, né? Até porque eles, na Bíblia, né, através de uma interpretação errada, né, que vamos aqui dar uma outra, né, da nossa opinião, com todo respeito, obviamente, né, que apenas 144 mil pessoas, né, seriam salvas, né, o que consta no Apocalipse de João, né. Então os teólogos se pautam, né, no Apocalipse, por exemplo, né, para traçar aqui a doutrina de salvação da igreja, por exemplo, né. Então, tipo, em face de todas as almas que já habitaram aqui o planeta, né, a gente está em média aí mais ou menos 6 mil anos, né, apenas 144 mil serão salvos, né, não tem muita lógica em comparação com bilhões de almas que já passaram por aqui, né. Então não tem muita lógica também Deus criar coisas para depois destruir, né. Isso é um plano falho, né, de você criar bilhões de almas e seres, né, e só salvar 144 mil, né. Esse é um plano que se mostra muito falho, né. Portanto, não pode ter vindo de Deus, né, porque Deus é soberanamente inteligente, né, a inteligência suprema, onipresente, onisciente, onipotente, né. E se o plano é falho, ele com a sua onipotência poderia, né, consertar esses probleminhas, né, entre aspas, né. Podem advogar também que Deus nos legou Jesus, né, mas quem não conheceu Jesus antes, por exemplo, não teve essa oportunidade, né. E agora também após Jesus, né, quem ainda não conheceu, por exemplo, na África, quem não foi evangelizado e tal, né, é um pouco difícil de aceitar, né, essa doutrina, né, por assim dizer. E a terceira, eu gostaria até de ler, que é muito bacana, né, que Max Heindel traz, que é a doutrina do renascimento, como posicionamos aqui, né, a diferença também de reencarnação, né. E ensina que cada alma é uma parte integrante de Deus, contendo em si todas as potencialidades divinas, né, do mesmo modo que a semente contém a planta, né, em essência, né. A semente ainda não é uma planta, mas pode vir a ser, né. Tem já ali todo o DNA, toda a essência da planta, né? Só precisa ser, né, aqui, como ele coloca, né, por meio de repetidas existências, aqui já se tratando de nós, obviamente, né, repetidas existências em corpos terrestres, né, de qualidade gradualmente superior, ou seja, gradualmente desmaterializados, né, essas possibilidades latentes da semente, né, converte-se lentamente em poderes dinâmicos, né, poderes ativos, né. Então a semente, ela precisa ser o quê? Enterrada, né, passar ali pelo frio, pela escuridão, né, em certo sentido, por uma umidade, até que ela germina, né, e aí rompe ali a matéria, né, a escuridão da matéria, aí começa gradualmente também seguir rumo à luz, né, perseguindo a luz do sol, né, simbolizando Deus, obviamente, né, enquanto simbolismo aqui. Então essa semente germina e aí se torna um broto, e passo a passo ela vai se modificando, né, a si mesma, transformando-se em coisas cada vez mais complexas, né, até que, como ele vai colocando, né, converte-se em poderes ativos, dinâmicos, que ninguém se perde nesse processo, é importante, né, porque Deus, como é soberanamente amoroso, justo e bom, né, ele pretende, obviamente, salvar a todos, né, mas que toda a humanidade alcançará, por fim, a meta da perfeição e a união novamente com Deus, né. Ou seja, o nosso processo aqui, deixa eu voltar pra gente aqui, é o nosso processo de involução, né, descida na matéria, né, isso não se dá de golpe, obviamente, nós partimos e somos criados simples e ignorantes, né, mas como a semente contendo toda a planta, né, ou seja, é a imagem de Deus, né, e a semelhança a gente vai
logrando êxito com o tempo, né? A semelhança com Deus. Atualmente, obviamente, estamos muito longe da semelhança com Deus, mas dia chegará em que lograremos êxito, né, nessa empreitada, né? Então não se dá de golpe, nós vamos descendo gradualmente nesse processo de evolução, né, ao longo de bilhões de anos, né? Isso até no processo ali de formação do universo, dos elementos gerais ali. Então vamos descendo gradualmente na matéria, né, até chegarmos aqui ao ápice, né, da materialidade, que é essa região química aqui do mundo físico, né, que nós vimos no nosso curso aí de filosofia esotérica, né, que o mundo físico tem também a sua região etérica, né, não somente aqui a parte química, sólido, líquidos e gases, né, temos também quatro tipos de éteres, né. Então nós chegamos aqui no máximo da materialidade, onde podemos também ter o máximo de separatividade, uma vez que quando estávamos enquanto centelhas divinas, né, a gente chama até de mundo dos espíritos virginais, né? Todos nós éramos um, né? Todas as centelhas divinas, enquanto emanações de Deus, né? Então não há diferenciação entre uma centelha e outra, né? Por isso que nós necessitamos dessa descida na matéria, para que nesse alto grau de separatividade, né, nós podemos perceber a nós mesmos, né, enquanto indivíduos, percebemos também o outro, né? E aí nesse processo vamos tendo a nossa autoconsciência, né? E o desafio agora, após despertarmos enquanto indivíduos, né, nós precisamos agora nos tornar, né, não egoístas, né, nem materialistas, e sim cada vez mais agora altruístas, né, considerando que todos somos um em essência, né, estamos todos conectados em essência, né? Portanto, então, altruístas e também espiritualistas, né? Que estamos agora buscando o nosso retorno à casa do Pai, ou seja, é um grau crescente de desmaterialização, portanto também espiritualização, né? Então essa é a nossa jornada. Eu vou trazer também aqui algumas imagens depois, interessantes, mas vamos seguindo, né? Então Deus também, como é justo, né, amoroso, justo e bom, quer salvar a todos, né, nesse processo. Aí a gente pode até trazer aqui, enquanto adiantamento, né, uma matéria que vamos ver com mais profundidade, né? Portanto, aqui é só um breve resumo. Esse simbolismo que consta lá na Bíblia, né? Porque a Bíblia contém toda a verdade, obviamente, mas está em forma de alegoria, em forma simbólica, né? Por isso que precisamos estudar esse simbologia, né? Esse hermetismo, né? Esse esoterismo, esse ocultismo que foi sendo passado ao longo dos anos, né? Desde da Grécia Antiga, como a gente comentou, até desde do Egito, na verdade, perdão. Então, nós sabemos que o Adão, né, que representa a humanidade, e a Bíblia foi escrita em hebraico, né, sabemos que para os judeus, né, a letra e o número são a mesma coisa, né? Portanto, Adão, né, se formos somar, vamos ver que dá o número 9, né, a soma das letras que compõem a palavra Adão. Então, Adão representa a humanidade, né, e igualmente o número 9. Então, o número 9 representa também a humanidade, né? Então, se formos ver, né, esse número 144 mil é apenas esse simbolismo oculto ali, que é o 1 mais 4 dá 9. Né? Bem como, né, o tal 666, que versa, né, sobre a tal da besta do Apocalipse, né, que também representa a humanidade, porque 6 mais 6 mais 6 dá 18, né? E aí o 8 mais 1 a gente faz sempre a redução teosófica, né? Dando 18, a gente soma 1 mais 8, 9, né? Portanto, também está representando a humanidade. Porém, isso mostra que a humanidade, que pode, através desse simbolismo da besta, né, que é o nosso instinto animal, nosso egoísmo, nosso materialismo, né, a gente pode optar por não ser salvo, né, nesse plano de Deus que como está escrito lá, né, os 144 mil, que dá 9, portanto representa toda a humanidade, ou seja, Deus quer salvar toda a humanidade. Porém, como tem também o simbolismo da besta, né, do 666, que representa também a humanidade, e isso simboliza que nós podemos, né, enquanto indivíduos, né, optar, né, por não ser salvos, né, através da negação da graça, né? Se a gente negar a graça de Deus que quer nos salvar, né? Deus vai estar sempre dando
o máximo de chance, né, para esses espíritos, para essas almas, né? Portanto, aí também já se justifica, né, essa doutrina, essa filosofia, esse conceito do renascimento barra reencarnação, né? Então é basicamente isso. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente comentou sobre isso. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Aí vamos seguir aqui para uma outra imagem, bem interessante. Vamos ver se vai carregar aqui. Essa imagem aqui, ótimo. Já carregou. Que é a nossa evolução em espiral, né? Assim como contém isso, né? Isso se graça, né? No sistema solar. Porque o sistema solar ele também não está parado, né? Ele está em movimento, não só no sentido rotativo, né? Mas no sentido para frente, né? Porque o universo todo se está expandindo, né? A si mesmo. Então, por toda parte, nós vamos ver essa espiral, né, na natureza, né, desde a formação das plantas ali. Isso também se trata, né, sobre a geometria sagrada, né, que vamos ver, e já estamos vendo alguma coisa ali no nosso curso de filosofia esotérica. Essa espiral, ela mostra de forma lógica, né, como se dá esse processo de evolução, de renascimento em corpos cada vez mais aprimorados, né? Porque a cada novo ciclo da espiral, né, a gente volta em situações parecidas, né? Se a gente for subir essa escada aqui em espiral, né, por exemplo, nós voltamos ao mesmo ponto, só que de um grau superior, né, de um grau acima, né? Então vamos cada vez vendo também as coisas de um ponto de vista mais amplo, né? Porque estamos subindo nessa escada em espiral. E ela também mostra que isso se dá de forma nós seguimos para frente, né? Mas em espiral. Vamos estar sempre indo para frente e para cima, né? Subindo essa escada em espiral. Isso também consta, por exemplo, no nosso DNA, né? E algumas outras coisas que talvez não irei lembrar assim de súbito, né? Então a gente tem isso na natureza, né? A concha ali do Náutilo, na formação das flores, ali do girassol, por exemplo, tem também essa espiral. Tudo é geometria sagrada, né? Então é muito interessante. Então é basicamente, de forma resumida aqui, né, nós vamos ver no nosso curso de filosofia esotérica, né, o passo a passo, como se dá esse processo de renascimentos, né, como se dá o processo de desencarne, purgatório, aí tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, aí depois lá nós planejamos o novo renascimento, né, aí o conceito já aqui se consolidando, né? O novo renascimento que pode se dar, obviamente, aqui no corpo físico, mas se nós já superarmos, né, essa fase, né, assim como o adolescente, né, supera ali o ensino fundamental, por exemplo, e passa para o ensino médio, nós vamos passar para corpos cada vez mais sutis, né? Então, ao invés de renascermos em corpos físicos e densos, né, vamos, por exemplo, para o corpo etérico, que é um degrau, é uma dimensão, por assim dizer, superior. Portanto, um grau superior de vibração, né, e de frequência, por exemplo. Então, basicamente isso, né? Pode se dar em outros corpos também, né? Então, a gente pode finalizar essa pequena introdução, né? E nós vamos ver mais em detalhes no nosso curso de filosofia esotérica como se dá tudo isso passo a passo. Aí agora eu gostaria de trazer, né? Isso nós vimos do ponto de vista aqui Rosa Cruz, né? Agora eu gostaria de trazer aqui um pouco do Evangelho, né, de Kardec, né, segundo o Espiritismo, em que a gente vai basicamente utilizando, né, palavras, mormente as palavras do próprio Cristo, né, que por vezes ali reitera essa doutrina da reencarnação, que já era crença da maioria dos judeus, né, só uma seita basicamente que não acreditava que a vida continuava, né. Só que, né, como nós vimos no nosso curso até nesse curso mesmo, na sua introdução, né, a humanidade vai gradualmente tendo compreensão dessas coisas, né, desses processos, né. Primeiro a gente não acreditava nem em Deus, um Deus imaterial, né. Nós cultuávamos os reis, né, reis e sacerdotes do Antigo Egito, na Grécia, por assim dizer, né, e por aí vai. Então acreditávamos
primeiro, né, em seres ali enquanto deuses, depois fomos ensinados a crermos em um Deus, né, transcendental, para além da matéria, né, mas que não o compreendíamos muito bem. Ele era ali ciumento e vingativo, né, que era o Deus do Antigo Testamento, né, Jeová. Aí aprendemos que teríamos que realizar sacrifícios ali, holocaustos animais, né, e aí as leis mosaicas, né, os 10 mandamentos. Portanto, se há lei, igualmente há o pecado, né? E aí nós recebemos uma nova dispensação com a vinda do Cristo, né, que nos trouxe a lei do amor, né? Portanto, a doutrina do perdão dos pecados, né? Ela não é contradição, ela não se contradiz com a lei de causa e efeito, que normalmente conhecemos bastante. Teve uma pequena falha aqui na conexão. A lei do amor e do perdão dos pecados, ela não se contradiz, né? Ela é uma lei superior à lei de causa e efeito, a lei do karma, né? Que muita gente ouve, que a gente muito ouve falar, né, nas filosofias esotéricas. Deixa eu só baixar aqui um pouco. A gente muito ouve falar dessa doutrina da lei do karma, da lei de causa e efeito, né? Ela não se contradiz, ela é uma lei superior, né? Porque se a gente ficasse sempre nessa, de que o que a gente faz a gente paga, né? Olho por olho, dente por dente, a gente vai terminar cego pela vida toda, não vai conseguir evoluir, né? Então a gente em algum momento precisa de um empurrão, né? Para que a gente possa transcender essa nossa dificuldade, né? Que é muito oriunda da queda do homem que vimos. Infelizmente aqui acho que está chovendo. Infelizmente está travando muito aqui porque está chovendo, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar. Talvez a gente tenta finalizar e depois fazer uma parte 2, né? Se não for possível continuar hoje. Então, como eu estava falando, nós em algum momento precisamos desse empurrão, né? Então isso se configura através da lei do perdão dos pecados, né? Da lei do amor, né? Que é o amor enquanto cumprimento da lei, né? Então, quando nós aprendemos a perdoar o próximo, né? Portanto, esse dar a outra face, né? A face do... quando aprendemos a dar a outra face, né? Através da lei do perdão e do amor, né? Nós vamos... tá um pouco difícil aqui a conexão, porque tá chovendo, né? Vamos ver o que a gente consegue. Se não der, a gente encerra e depois começa uma parte 2, né? E aí a parte do amor e do perdão, nós obtemos também o perdão de Deus, isso que é importante, né? Então se... tá um pouco difícil, não sei se vai dar para continuar. Então, se aprendermos a perdoar, Deus assim também nos perdoará, né? Então é importante essa nossa reforma íntima do perdão, né? Perdoar ao próximo para que Deus também nos perdoe, né? Então, basicamente, a gente vai recebendo aos poucos, né, cada vez mais ensinamentos complexos, né? Então, nós vamos ver aqui, né, de modo notório, né, o Cristo reiterando essa doutrina que era conhecida como nome de ressurreição, né? E eles não entendiam muito bem como isso se dava, porque, obviamente, progresso científico não havia, né? Então, o nosso intelecto era muito raso, né? Portanto, Cristo não pôde falar, né, em detalhes como isso se dava, porque eles não compreenderiam, né? Como veremos aqui. Então, basicamente isso. E Max Heindel, por exemplo, nos fala, né, que Cristo optou também por não dar ênfase a essa doutrina da reencarnação / renascimento, né? Porque a humanidade também precisava muito ainda se focar na matéria, né? Muitos poderiam também justificar, né, a si mesmos, né? Eu vou deixar para a próxima vida, por exemplo, né? Então,
necessitávamos também de um certo grau de maturidade intelectual e moral, né? Mas nós, como nós veremos, já podemos perceber que o Cristo ele ensinava, né, para os seus discípulos, né, no modo ali esotérico, né, no modo reservado, ocultista, né? Ele ensinava tudo que a gente está transmitindo aqui enquanto filosofia esotérica, hermética, né, e ocultista. Então, sem mais delongas, vamos aqui olharmos aqui algumas passagens, né? Vou só ajeitar aqui, a gente possa conseguir ler tudo. E aí a gente encerra aqui a nossa parte 2 da nossa aula, né? Então, como a gente colocou lá no tópico, né? A ressurreição e a reencarnação, a gente viu aqui a diferença, né? A ressurreição era o que eles entendiam, né? Era o termo que havia naquela época, porque o termo reencarnação ele foi expedido por Kardec, né? Ele só passou a existir esse termo através de Kardec, portanto não teria como ter essa palavra na Bíblia, por exemplo, tá? Então é que a encarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os corrompe. Instruções, aqui a gente vai ver os limites da reencarnação e a necessidade da reencarnação. Nós já vimos, né, a necessidade da encarnação na nossa breve aqui introdução. E os limites também, né? O limite é o nosso necessário, né? Para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa passar de série, né? A analogia, né, da escola, né, de você ser aprovado ou ser reprovado, por vezes ficar em dependência em alguma matéria, né, em alguma disciplina, é um exemplo perfeito para elucidar esse processo da necessidade da encarnação. Isso, exatamente isso. Como vamos ver aqui a questão de João Batista e Elias, né? Então aqui está sendo posicionado aqui o primeiro texto, né? Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos, né? Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Jesus perguntando sobre ele mesmo, né? Quem dizem que eu sou? E lhe responderam: dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, tomando a palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aqui continuando o texto, aí podemos ver, né, que era crença. Em momento algum Jesus, né, combateu, né, essa doutrina como fez com tantas outras, né? Em nenhum momento Jesus corrige, né, os discípulos, né, com relação a essa questão da reencarnação, em momento algum, né? Então nesse ínterim, Herodes o tetrarca ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara, ou seja, já havia sido morto, João Batista foi decapitado, né, dentre os mortos. Outros que aparecera Elias, ou seja, como Elias poderia reaparecer depois de milhões de anos, né? Depois de anos, né? E outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes, né, mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas, né? E ardia por vê-lo. Aí aqui continuando, né? Ou seja, ali João Batista já havia sido morto, decapitado, e isso também não contém aqui, se eu não salvo engano, né, não contém nesse livro, mas sabemos que Elias, né, na época lá em que houve uma disputa com os sacerdotes de Baal, né, nós sabemos que Elias mandou decapitar, né, vários desses sacerdotes de Baal, porque ele venceu uma disputa lá. E aí nós podemos ver exatamente essa lei, né, de causa e efeito, essa lei do karma, né, se manifestando, porque João Batista igualmente foi morto como? Pela via da decapitação, né, mostrando que, não obstante ele ter logrado já
grande evolução espiritual, né? E ter sido o maior entre os homens, né? Porque Cristo e Jesus transcendem essa questão, né? No sentido da nossa onda de vida aqui humana, né? O Cristo é um arcanjo, então a gente vê isso com mais detalhes, né? No curso de filosofia esotérica. E o Jesus seria a reencarnação do rei Salomão, né? Enquanto o espírito... aí, continuando então, aí vemos que isso reitera também, né? Nosso estudo aqui. Aí, continuando, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, isto é, obviamente que era o João Batista, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Por quê? Como ele estava em outro corpo, ninguém reconheceu, através do corpo, que João Batista seria Elias reencarnado, senão aqueles que poderiam ver, através da comparação, de quem foi o espírito de Elias, o que ele fez, e o que João Batista fez, no caso, dando ali continuidade ao trabalho de Elias. A gente vê, portanto, que tudo que a gente pratica, a gente está... Se a gente não colhe nessa vida, vamos escolher uma vida seguinte, seja o bem ou seja o mal. E aí que fica claro também, notório, escrito aqui por São Mateus, então seus discípulos, incluindo São Mateus, compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, está dizendo aqui que o próprio Jesus disse que João Batista era Elias. Então aqui, ressurreição e reencarnação, nós já falamos um pouco, de um modo bem resumido, que a gente pode já posicionar a verdadeira ressurreição, porque isso era o que os judeus entendiam de modo bem raso, mas como Jesus nos trouxe, o ensinamento pela própria prática e pela manifestação, a ressurreição é, no caso, o ápice, a culminância, do processo de renascimento / reencarnação. Isto é, quando nesse processo de reencarnação, de renascimentos, nós logramos a pureza máxima, espiritual, nos tornando em vários níveis, que a gente possa compreender. Por exemplo, no nível angélico, então a gente já deixa de renascer no corpo físico, passamos portanto, então, a ressurreição do mundo físico, do mundo da região química, e vamos para a região etérica. Aí esse anjo também ele pode atingir uma nova ressurreição, isto é, ele deixar de reencarnar, de renascer no corpo etérico, e vai passar a nascer e renascer em corpos só de corpos astrais, por exemplo. E aí depois também tem um outro nível no corpo mental, que são os senhores da mente, por exemplo. Então, basicamente, isso é a diferença. Esse é o verdadeiro conceito de ressurreição, como Cristo manifestou. E o conceito raso, ainda muito impreciso, essa vaga intuição, esse vago conceito que os judeus tinham naquela época sobre a ressurreição. A gente poderia dizer que ocorreu uma ressurreição ali na Bíblia, além de Jesus propriamente, mas a ressurreição da carne, porque Jesus foi em corpo espiritual. A ressurreição da carne seria no exemplo do Lázaro, que estava morto há 3 dias, e depois foi ressuscitado. E aí, por exemplo, como alguns teólogos pregam, que ocorrerá a ressurreição na carne, quando o corpo da pessoa, já após milhões e bilhões de anos, já foi totalmente decomposto e misturado pela natureza, ele iria se refazer, isso não faz o menor sentido lógico, Então é interessante. E aí, seguindo, a gente pode... Vamos ver se a gente encontra aqui mais algumas passagens interessantes para a gente ler. Aqui são explicações que a gente já está trazendo aqui. Aqui tem mais uma, mais algumas passagens.
Aqui, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio a ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver. Aí que tem uma diferença entre ver, depois ele fala entrar, né? Tem essa diferença. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí aqui já posiciona o quê? Essa primeira palavra, ver, né? Significa o quê? A gente ter uma noção do que é o reino de Deus. Então, se não nascer de novo, né? Aqui ele está se referindo ao renascimento e à reencarnação nesse nosso processo, né, gradual. A gente começa a ter uma noção do que é o reino de Deus, né? E aí depois que ele segue e fala em entrar, né? É interessante essa diferença. Como pode nascer, aí Nicodemos pergunta, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Aqui eles estavam querendo entender, né? Como se dava o processo de reencarnação, né? Como pode? Eu, velho, morri, vou voltar novamente enquanto um feto no ventre da mãe, né? Tá se perguntando. Para nascer segunda vez? E aí Jesus avança, né? Em verdade te digo, se um homem não renasce, aí aqui o termo mais próprio, né, da tradução é o renasce, né? Aí por vezes aqui nas traduções, né, mais populares a gente encontra coisas diferentes, né? Se não renasce da água e do Espírito, então aqui ele acrescenta duas coisas, né? No primeiro exemplo ele fala, não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí aqui ele não dá detalhes, né? Aí aqui ele avança, então, não nascer da água e do Espírito, né? Aí o que significa essa água, né? Muitos advogam que é a questão do batismo, né? Mas na verdade a gente sabe que desde o Gênesis, lá na Bíblia, né, a água representa a gênese do elemento material. Que lá está dito, né, o Espírito de Deus sobrevoava as águas, né? E aí fez com que surgisse o firmamento, né, entre as águas, né? Então a água aqui, ela sempre representa o princípio material. Isso é notório se a gente fizer um estudo hermenêutico, né, da Bíblia e tal, né? Mas aqui a gente também não está querendo ter uma discussão teológica, né? Porque, como a gente falou, né, a Bíblia tem simbolismo, né? Jesus mormente ensinou por parábolas, né, por símbolos. Então, a gente não vai ficar discutindo aqui se a nossa interpretação é o dogma que verdadeiro, né, nem querer escarnecer e combater quem interpreta de outra forma, né, mas a gente está buscando aqui a verdade, né, de forma sincera através da filosofia. Então aqui a água representa o material. Então aqui da água e do Espírito. Aí do Espírito já é nós, enquanto espíritos imortais, né, filhos de Deus, aprendizes da vida, que em graus de crescente densidade nós vamos... vou até posicionar aqui nossa imagem, né, que eu até esqueci de abrir, né? Essa nossa imagem aqui, ó, que é perfeita, né? Que ela mostra, né, aqui a nossa evolução, né? No que tange aqui nosso processo de involução descida na matéria até que começamos a vivenciar aqui a consciência, né? Antes, porém, a gente vivencia a questão dos elementais, né? Enquanto vivência no reino elemental. Aí depois, reino mineral, reino vegetal, sempre aquela espiral evolutiva, né? Depois animal, o humano, né, que é dotado aqui do mental, e até a nossa evolução agora espiritual. Por isso que Jesus fala aqui, então, aquele que não renasce da água, ou seja, aqui o elemento material, então aquele que não renasce da água e do espírito, que aqui é a nossa evolução espiritual, né, que o Buda representando, né, esse renascimento, essa iluminação espiritual. Então aquele que não renasce da água e do espírito não vai poder entrar, né? Aí aqui nós já vemos uma mudança de termo. No primeiro ele expediu, né, o termo ver, neste segundo aqui ele expediu o termo entrar. Por quê, né? Como a gente comentou, através do renascimento / reencarnação, nós vamos adquirindo uma noção, né, e vamos vendo basicamente ali o reino de Deus, né?
Vamos tendo um vislumbre, né? Mas se a gente não renascer do Espírito, né, que é a ressurreição, né, propriamente, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então esse é o grande ensinamento que Jesus, enquanto Cristo Jesus, né, nos trouxe esse ensinamento. E Meixo Sama também, né, quem nos acompanha aqui, que é messiânico, né? Temos o curso aqui de estudos dos ensinamentos de Meixo Sama. Meixo Sama também, quando expediu que nasceu de novo, né, como verdadeiro Filho de Deus, isto é, um Messias, né? Ou seja, o Cristo cósmico, né, nasceu, logrou ali a sua segunda vinda, né? No caso, dentro dele, né, dentro de Meixo Sama, né, esse Messias cósmico, esse Cristo cósmico, né, que deve também igualmente em nós, né, nascer, né, através, como São Paulo expediu, né, até que Cristo se forme em vós, né, porque como também o Ângelo Silécios, né, expediu, ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, né, se não nascer dentro de ti, a tua alma segue extraviada ainda. Portanto, nós precisamos fazer esse renascimento, né? Ou seja, nós temos, como a gente comentou, a imagem de Deus enquanto semente que contém a planta, né? Mas a semelhança nós temos que buscar, através do nosso processo evolutivo, né? Então, reencarnando, renascendo em corpos de crescente melhoramento e também de crescente desmaterialização com o tempo, nós vamos nascendo, renascendo, né, e obtendo ressurreições para cada nível ali de consciência, né? Uma ressurreição aqui no plano denso e voltando aqui, né, ressurreição no plano físico, depois vamos ter uma ressurreição na região etérica, depois uma ressurreição no plano astral e também no mundo mental. Então são várias ressurreições, por assim dizer. Aqui está de forma resumida, quem quiser compreender, obviamente, de forma mais aprofundada, vai nos acompanhando então nos nossos cursos aí, basicamente curso de filosofia esotérica. Então aqui, aí Cristo também posiciona, avança, né? O que é nascido da carne é carne, isto é, nosso corpo físico nasce de mamãe e papai, né? Então volta depois para o pó, né? Do pó viemos, para o pó retornaremos, no sentido de que nosso corpo físico aqui é só a nossa personalidade, né? Nós temos aqui um pequeno eu, né, atual, mas o nosso espírito imortal, Filho de Deus, aprendiz da vida, já vivenciou, né, centenas de outras personalidades, de outros corpos, né? E aqui a gente pode até adiantar também, né, o ensinamento Rosa Cruz, que a gente ora renasce, né, a tendência natural, né, deveria ser renascermos, vou voltar aqui, alternadamente, né, em um corpo masculino, nesse estágio atual, né, de separação dos sexos, né, porque outrora vivenciamos a androgenia, né, a unicidade dos sexos, e vamos caminhando também agora no sentido agora evolucional, né, autoconsciente, né, vamos estar logrando êxito para um nível angélico, né, que os anjos também são andrógenos, portanto possuem já a união interna, né, a união interior e fundida dos dois sexos, né, portanto não necessitam mais de parceiro, né, embora possa haver, né, obviamente, uma relação ali a nível amorosa, né, espiritual, né. No reino angélico não necessitamos mais da separação dos sexos, dessa união sexual para gerar um novo corpo, né. Então os seres conseguem também gerar corpos de si mesmos, né, porque possuem as duas polaridades já harmônicas dentro de si. Então, seguindo aqui, o que é nascido da carne é carne, já falamos, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, nossa evolução é espiritual, né, que posicionamos aqui. Quando renascemos, né, a nível espiritual, a carne para nós será totalmente dispensável já, né. E não te admires que eu te diga, haja dito, né, ser preciso nasças de novo. Ou seja, não se admirem com esse processo, né, que vocês não compreendem muito bem, né, mas saibam que existe, né. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Isto é, ele está falando aqui da nossa natureza de espírito imortal,
né, que está renascendo em personalidades diferentes, em corpos diferentes. Ora no sexo ora no sexo masculino, ora no sexo feminino, por exemplo, né? Ele está falando então aqui do espírito que é imortal, né, que transcende também essa nossa dualidade. E aqui isso nos traz também a questão da pré-existência da alma, né? Porque os teólogos advogam que a alma é gerada junto com a concepção, né? No momento da concepção. Mas até na Bíblia é dito, né, que Deus já nos conhece antes do nascimento, por exemplo, né? Porque exatamente isso aqui, né? O Espírito sopra onde quer, a gente não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Ou seja, no caso ali de João Batista, a gente não sabia que ele era Elias, né? A gente não tem como saber, a gente está vendo um novo corpo, uma nova personalidade, a gente não sabe quem é aquele espírito, né? Então a gente não sabe de onde ele veio, de que plano de espiritual, de consciência ele está, né? Nem para onde ele vai. E nem para onde ele vai, por quê? Porque só Deus conhece, né, o nosso nível evolutivo que a gente conseguiu lograr de êxito, né, nessa evolução espiritual. Só Deus o conhece para onde nós vamos. Ou seja, Meixo Sama, por exemplo, também fala, né, de 180 camadas no mundo espiritual. Então há muitas moradas na casa do Pai, né, que foi a nossa aula anterior a esta. A gente não sabe nem para onde ele vai. Então assim é todo homem nascido do Espírito. E aí continua aqui, Nicodemos, né? Como pode isso fazer-se? Como isso pode se dar, né? Porque eles não compreendiam, né, muito bem como se dava isso. E aí Jesus foi observando aqui, né? Pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas. Ou seja, ele era doutor da lei, conhecia tudo ali da Bíblia e tal, do Antigo Testamento, mas não compreendia, né, como se dava isso, esse processo de reencarnação, né? Como a gente comentou, a ciência não era desenvolvida ainda, né? Então todo o nosso processo lógico, científico, né? Até a própria filosofia também, na Grécia não havia... não, na verdade, perdão, né? Já havia nascido, mas os judeus não eram muito afeitos, né? Senão os judeus esotéricos, né? Eles estudavam, obviamente, essa crença na reencarnação era totalmente divulgada, né, na Cabala, né, judaica, que é o esoterismo judaico. Porque a gente sabe que toda religião possui uma parte esotérica e ocultista, né, que é como Paulo falou, posicionou, né, que ele dava leite para as criancinhas e carne para os homens, significando isso, que o ensinamento ali ainda muito infantil, né, a gente dá para o povo em geral, né, então algo não muito complexo, né, mas para quem já está maduro moralmente e intelectualmente, ou seja, que já conseguiu avançar, né, devido a esse processo de renascimento e evolução, como a gente comentou, uns conseguem lograr êxito mais rápido que outros, né, assim como na nossa analogia da escola, né. Aí ele continua, né, te digo em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e não que damos testemunho senão do que temos visto, né? Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, ou seja, ele não está aceitando, está questionando, né? Mas Jesus não teria como explicar para ele passo a passo como isso se dava, né? Mas se não credes que quando vos falo das coisas da terra, olha, isso é importante, né? Está falando do elemento material, aquele que não nasce da água, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver, ou seja, não pode nem ter uma noção ainda do reino de Deus. Quanto mais entender o que é nascer do Espírito, né? Que é mais complexo ainda. Então aqui Jesus posiciona, concluindo, né? Como crereis que vos fale das coisas do céu, ou seja, sobre a ressurreição, sobre a evolução espiritual. Então aqui a ideia de que João Batista era Elias, já falamos. Vamos ver se temos mais algum texto. Aqui eles trazem aqui do Antigo Testamento para também reiterar, né, essas afirmações, mas nós não vamos nos alongar muito não, né? Eu acho que já ficou bem claro, pelo pouco que a gente posicionou aqui, né, de forma resumida, obviamente, né, que é muito mais lógico essa doutrina, esse conceito, né, do renascimento, da reencarnação, né? É o que há de mais lógico, né? E recomendo, quem quiser, né, veja o capítulo
Perdão que tá falhando ainda aqui devido à chuva, né? Mas quem quiser se aprofundar, capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 4 do Evangelho de Allan Kardec, tem ali várias outras passagens, né, exemplificando, né, essa ideia que havia já, né, perante os judeus ali, né, entre os judeus, essa ideia ali, né, que já havia, né, essa noção básica da reencarnação. E aí, para finalizarmos rapidamente, aqui gostaria de trazer um exemplo que eu gosto muito, né, que consta lá que, no exemplo da cura do cego de nascença, né, que os discípulos perguntaram a Cristo, né, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, como ele poderia ter pecado antes de nascer, se não numa vida anterior, né? E Cristo, em momento algum, como já comentamos, ele corrigiu, né, combateu esse conceito, como combateu tantos outros, né, quando estavam errôneos, errados, né. E aqui, para finalizar, né, a reencarnação fortalece os laços de família, né, aqui no sentido de família espiritual, né, porque a doutrina teológica, né, que fala que está tudo configurado após uma única vida, né, se você praticou o bem, praticou o mal, aceitou Jesus, né, entre aspas ou não, e aí você vai para o céu ou para o inferno, ou seja, uma mãe que foi para o céu depois tem que ver o seu filho no inferno e nada mais pode fazer. Isso não combina muito com a justiça e bondade de Deus, né? Então mais um ponto aqui para nós refletirmos filosoficamente, perante também a lógica, né? E ao passo que pelo renascimento, né, nós vamos nos unindo enquanto família espiritual, né, também. A gente vai se agregando cada vez mais aos que são mais afins com os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas crenças, né? Portanto, o nosso nível evolutivo espiritual. E vamos ver aqui o limite da encarnação, a gente já falou, que é a necessidade, né? Que a gente precisa aprender tudo até que a semente germine, né? Forme o broto, cresça, se desenvolva, né? Então, a depender das condições em que, não só das condições, né, mas do nosso próprio livre-arbítrio, né, da nossa força de vontade de buscar a evolução espiritual, né, porque dificuldades todos passam igualmente, né, se não nessa vida, passaram numa vida passada ou passarão numa vida futura, né, porque Deus dá sempre o ponto de partida igual para todos, né, porque Deus é justo, soberanamente justo, e dá oportunidades, né, de experiências diferentes, né, seja em corpos masculinos e femininos, bem como para ricos e para pobres, né? Então, se uma pessoa é pobre hoje, ela e não já foi rica no passado, poderá ser rica numa nova vida, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, o limite da reencarnação até que a gente consiga desenvolver todas as nossas potencialidades, faculdades latentes em poderes dinâmicos e ativos, né? Vamos correr um pouquinho para a gente não ficar muito longo aqui o nosso vídeo, né? E a necessidade da encarnação nós já falamos, que é exatamente isso. A evolução, a nossa separatividade, a necessidade, né? Comentamos que nosso processo de evolução, essa descida na matéria, porque a semente igualmente precisa, né, ser enterrada, para que, e no nosso simbolismo aqui, né, temos a nossa individualidade, uma semente é única, né? Embora ela tenha vindo, por exemplo, de uma fruta que tenha várias outras sementes iguais a ela, né? Então, analogamente, isso se dá conosco, né? Centelhas divinas, todas iguais, criadas simples e ignorantes, contendo todas as potências divinas em estado de latência e de germe, né? Todas as potencialidades divinas. Então, podemos desenvolver. Então, para não se alongarmos, né? Para não nos alongarmos mais e por conta aqui da internet, vamos finalizar por hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida aí, comentários, curtam, por favor, por gentileza, né? Curtam o vídeo, comentem, pode ser com 9, né? O número 9, compartilhe com amigos espiritualistas e grupos, né? E ativem também sempre o sino aí, confiram, né, se estão inscritos no canal, se está ativado o sininho, porque toda semana estaremos fazendo novos vídeos aí dos nossos cursos. Valeu, pessoal. Muito obrigado, gratidão.